Olá, gente, meus amigos e minhas amigas. Desculpe a demora, mas tenho de não colocar uma matéria do YouTube, né? Então eu estava momentaneamente cuidando de outros assuntos, né? E etc e tal, e peço desculpa por isso, né? Então, em cima do que? Em cima de alguns estudos, em cima do autoconhecimento, né, e de algumas coisas que eu tenho descoberto aí, né, que eu quero hoje passar para vocês, né, nesse sentido, tá? E como tema principal aqui, né, é lógico que vai ser desenvolvido em outros fatores, em novas prospecções, né, porque é um tema bastante difícil, né, que é o desbloqueio e eliminação dos seus traumas, tá? O que constitui isso aí, né? Diz relativo ao item 1, que é os traumas de infância, né? Aquilo que pode afetar a sua vida futura, tá? É devido aos traumas de infância, né? Que muito a gente fica bloqueado, e esse período que eu passei era para aprender, né, a desbloquear, ou seja, muitas vezes eu não sabia aquilo que estava me proporcionando, tá, um certo bloqueio nas coisas, né, como por exemplo, a incapacidade administrativa, né, os erros, né, porque escolhemos os caminhos contrários àqueles nossos destinos, né? Então tudo vem a crer que nós adquirimos muitos traumas, tá, relativo às nossas criações, né? Não culpando nem pai nem mãe, porque todo pai, toda mãe quer dar o amor, né? Então, dando o amor, ele quer proteger, ou às vezes ele chega determinados a um sistema bastante radical, né? Bastante duro, né? Em virtude da infância, em virtude da vontade que eles queiram que os filhos sejam alguém na vida, por exemplo, né? E às vezes você pega esses traumas aí quando crianças aí, né? Então nós temos a relação que a criança até os seus 12 anos ela absorve tudo o que seus pais trazem ou formatizam dentro da cabeça, né? Então, quer dizer, dependendo de como é a forma, né, que é passada, né, os ensinamentos, alguma coisa pode ser boa e outras coisas podem ser ruins, né, para a própria formação ou a capacidade produtiva cerebral de uma criança, né, tá? E determinados traumas podem ser afetados dentro do futuro, né? Então eu não vou dizer para vocês que não, porque eu fui objeto desse trauma. Então eu só posso contar a minha história para vocês, e de forma que possa servir para, eu penso em fazer esse vídeo para que as pessoas possam obter resultados, tá? E entender exatamente, porque se eu tivesse entendido anteriormente, eu estaria saindo desse looping, desses problemas, né? Então vamos falar do trauma meu de infância, né? Eu sempre, quando fui pequeno, né? Naquele tempo eu não dependia, assim, dependia dos meus pais, mas tipo assim, eu estudei em escola pública, eu ia na escola sozinho, caminhava por volta de umas
isso com 6 anos, mais ou menos, 7 anos, eu caminhava aí por volta de 1 quilômetro por dia, né, para ir à escola. Após o término, estudava de manhã, após o término da escola, eu vinha para casa, a primeira coisa que eu fazia era as lições, né? Ensinava por quê? Porque naquele tempo era bastante rígido a escola, né? A professora poderia dar umas palmadas, umas reguadas na mão, né? Da gente, né? Então existia um respeito ou medo da professora, né? Então, quer dizer, eu me considerava um aluno exemplar porque sempre tive notas boas no ensino primário, né? No fundamental que a gente fala, né? Nos seus 7 anos até dos 7 aos 9 anos, mais ou menos, né? E sempre fui um aluno exemplar, com notas boas e etc. Tal. Fazia minhas lições, né? Chegava da escola, fazia umas lições, aí eu ia para casa depois e, é lógico, fazia as lições rapidamente para poder brincar na rua. Naquele tempo a gente não tinha videogame, não tinha essas coisas, mas o nosso lar, a extensão de nossa casa era na rua, porque a gente queria ir brincar na rua, né? Às vezes sumia, não obedecia os pais, essas coisas todas, mas não tinha todo esse perigo que existe hoje, né? De estar na rua, né? Então era uma época diferente, né? Nós brincamos de carrinho de rolemã, peão, soltava pipa, né? Soltava pipa e jogava futebol. Tinha o campo lá de Varja, lá que a gente todo dia quase jogava futebol, brincava de esconde-esconde. Tínhamos uma liberdade que foi bastante bacana nesse sentido, né? Então eu só trago boas recordações nesse sentido, né? Mas às vezes chegava, né? Eu sou de uma formação de bastante rigidez, né? Que é a formação japonesa, nipônica, né? E de certa forma, quando eu era pequeno, nas minhas férias eu detestava minhas férias, cara. Por que eu detestava as férias? Porque eu tinha que ir no sítio do meu avô, eu tinha que carpir, né? E fazer as coisas, e realmente eu tinha muita falta de habilidade manual para fazer certas tarefas. Era carpir, cuidar de coelho, criação, tinha medo de ser mordido pelo coelho, né? Porque eu era da cidade, né? E uma criança lá no sítio para passar férias com o avô, que um avô que era bastante rígido e não sei o que, né? Além de não saber falar a linguagem japonesa, porque ele sabia muito pouco português, minha avó também sabia muito pouco o português. Então, dentro das tarefas, né, pela falta de habilidade, ou a gente chama de preguiça, mas eu chamo mais de, quando era pequeno, falta de habilidade. Então, pela falta de habilidade, eu era xingado pelo meu avô, né? Eu lembrava que ele falava assim: não presta, você não presta, e não sei o que. Caramba, meu, como é que você vai falar alguma coisa dessa para uma pessoa, uma criança, né, de 7, 8 anos de idade aí? Então eu aprendi a ter... férias era uma coisa terrível para mim, era uma coisa de punição, né? E a primeira coisa quando eu chegava dentro das férias é ir lá, e o meu vô rapava o cabelo. A primeira coisa que ele ia fazer é levar a gente para rapar o cabelo, tipo aquele pessoal do exército, né? Que corta rentinho atrás e fica só um topetinho aí na cabeça, né? Então, quer dizer, era um negócio muito terrível nesse sentido aí, né? Então, o que acontecia nesse período, né? Pô, caramba, meu, falava isso, aí chegava meu tio, chegava os outros, até meu pai falava que eu era um paspalho, era um salame, meu, isso aí foi ido pra frente, né, cara? Então, o que aconteceu depois, né, que foi isso pra frente, né, a gente adquiriu um certo trauma, né, dessas coisas, né? Então eu criei
eu segui nesses fundamentos, né? E foi uma infância que foi conturbada, mas não era necessário só tirar notas boas, mas era necessário a gente prestar o serviço, né? Então, meu pai me mandou, né, como se fosse uma coisa boa, né? Então eu não culpo meus pais por isso, né? Nós devemos sempre honrar pai e mãe, né? Mas isso aí foi traumático, porque isso me afetou futuramente, né? Na insegurança, né? Eu sempre me julguei muito incompetente, né? Nesse sentido, eu tive 3 empreendimentos aí, né? Nenhum deu muito certo, né? Alguns, o último deu razoavelmente certo, mas depois me gerou esse trauma de, embora eu tivesse uma empresa com 120 funcionários aí, eu sempre me julguei a pessoa mais incompetente, né? E de forma que eu tive que gerar essa... por me sentir incompetente, incapaz, eu tive que manifestar, né? Eu me manifestei na forma de um ego, né? Então eu me escondia tudo isso aí, né? Então sempre não me achava incompetente para isso, né? Então fui travando, né? Isso, e fui responsável também pelo próprio relacionamento, né? Que eu tinha, né? O casamento, essas coisas, essa insegurança que eu tinha dentro de mim, mas eu não transbordava, não passava para fora essa lacuna, né, que estava dentro de mim, né, dentro interno meu. Então eu falo assim, vamos cuidar muito bem, colocar da infância coisas boas, relativas, né, positivas, né, e nunca coisas negativas, né, de humilhação, essas coisas todas, né, que embora eu fosse uma pessoa, uma criança bastante inteligente pelas notas e cumpria meus deveres, né, quando chegava nessa parte era chamado de incompetente. Isso aí, eu carreguei isso pro resto da vida, gente, até não muito tempo. Eu tenho 59 anos, né, e carreguei isso por 58 anos. É duro, né, é uma coisa bastante difícil, complicada, mas a gente vai, ou seja, vai se libertando a partir do momento que você entende, tá? Entende dentro do fundo, quando você começa a ter o autoconhecimento, né? E não é para culpar pai, nem mãe, nem avô, nem nada, porque era a única forma que eles aprenderam com isso, né? A vida um imigrante japonês foi muito dura, né? Então é aquilo que eles puderam passar, né, pra gente, né? E nem sempre aquilo que eles puderam passar era aquilo que seria bom, né, no desenvolvimento, né? Porque a minha própria raça, né, a minha própria todo mundo passou por muitas dificuldades. Os imigrantes passaram por muitas batalhas, porque prometeram para eles que quando eles chegassem aqui no Brasil, aqui seria uma terra prometida, né? E foi bem diferente. Quando eles chegaram aqui, tiveram extremamente dificuldades, foram para a roça, alguns que estudaram foram para a roça, né? Teve que criar essa situação dentro da roça, então tiveram grandes dificuldades, né? Então eles implantaram isso, que o trabalho é a forma que dignifica as pessoas, né? Ou seja, você não chega ao reino do céu se você não chegar através do esforço, né? Então, através do esforço, deve ter esforço sim, mas não é o fundamental, né? Então hoje a gente está vendo que a gente trabalhar não é só esforço, nós devemos desfrutar. E a nossa própria raça falou, você tem que se vencer, não importa como seja, você tem que ser um vencedor,
né? Se você não é um vencedor, você é o quê? É um derrotado. Então, foi bastante difícil nesse sentido, realmente, né? Nesse sentido que eu não pude, talvez, criar de forma adequada meus filhos e uma série de coisas. Então, gente, não vamos fazer do nosso trabalho, tá? A gestão, né? A cobrança em demasia aos nossos filhos, porque essa pressão, né, não deixa eles pensar em serem eles mesmos, né? Devemos dar tarefas, devemos ensiná-los a compreender, né, a importância de tal tarefa, né? Mas evitem, gente, evitem humilhar os seus filhos. Esse é o meu recado sobre os traumas de infância, é o primeiro item aí, tá? E vou desenvolver os outros vídeos a respeito desse conhecimento que eu estou tendo. Valeu, gente, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e que coisas boas vão vir, né? Então, tamo junto, gente, um forte abraço para vocês, tchau, tchau.